lançamento do episódio 8 de Murder Journeys, algumas coisas aconteceram. E eu não quero nenhuma piada sobre Nuzi, ou não vai ter vídeo do episódio. E eu tô falando com vocês, ouviram? Tá, relaxa. Isso porque já faz tempo que eu queria atualizar esse vídeo sobre o Solucionador Absoluto, que, mesmo falando sobre ele no meio dos vídeos de teoria, vi que ainda ficaram muitas dúvidas sobre ele. E não é pra menos, já que Murder Journeys é uma série bem complicada que não explica as coisas que deveriam. E aí ela termina e a gente que lute pra encontrar as respostas, não é, Liam? Eu acho que ainda vai ter vídeo sobre o episódio 8, eu só tô pensando em como fazer isso. Mas, por enquanto, vamos falar do principal antagonista da série. O Solucionador Absoluto está aqui desde o episódio 1, com a primeira menção sobre a sua existência nos visores do N e da Uzi. Porque a gente vai atrás deles. Mas só no segundo episódio que ele foi mencionado diretamente, com a Uzi descrevendo ele como um programa auto-executável de coleta de material. Absolute Solver? Só que não dá pra criar material do nada. Se o ferimento for muito grave, essa inteligência pode ser uma espécie de programa auto-executável pra coletar mais... Nessa época, a gente acreditava que o solucionador era apenas isso, um solucionador absoluto de problemas. Um programa que fazia parte de um aglomerado maior que resolvia qualquer problema que os drones de desmonte tivessem. Graças ao que ele disse quando a Uzi pergunta o porquê a voz da Jota tá estranha. Que Que vergonha. voz é essa, Jota? A Jota não está aqui. Estamos tentando consertar o corpo dela como consta na nossa diretriz. Vocês que são nossas marionetes. Magoa muito você não se lembrar de nós. Então, nesse momento, tínhamos duas informações. Que o solucionador era uma consciência à parte dos drones de desmonte, que só apareciam quando eles tomavam um dano crítico. E que a Uzi, de alguma forma, sabia o que era aquilo. Ela só não se lembrava. Mas esse detalhe foi esquecido. Então, no episódio 3, somos apresentados ao que o Solucionador Absoluto poderia fazer dentro de um drone operário. A Doll não virava uma centopeia quando tomava um dano crítico, mas ainda possuía a regeneração, junto de um arsenal de comandos espaciais que usava em combate. Além de multiplicar matéria, ela só fez isso 2 vezes e depois nunca mais isso foi mencionado na série. Ok, então o Solucionador pode se manifestar nos dois tipos de drones na série, só que de formas diferentes, mas com um problema em comum: o superaquecimento. Era isso que motivava os drones de desmonte a atacarem os operários. Eles precisavam manter a temperatura sob controle, além, é claro, de não poderem ficar no sol. Então, vamos para o acampamento do episódio 4. Nesse episódio, descobrimos que o solucionador também podia transformar qualquer coisa em massa orgânica com vida, o que explica o núcleo da Jota coberto disso no episódio 2, mas não só isso. Os operários perderiam o controle caso superaquecessem e teriam essa transformação. Ok, então, quer dizer que o solucionador pode criar esses bichos orgânicos, além de que, pela primeira vez, é mencionado diretamente alguém chamado de Sin. Corpo novo, os mesmos horrores. Não é Sin? Esse nome já tinha aparecido antes. No visor do N, lá no episódio 1, mostrava que o solucionador absoluto estava sendo bloqueado por esse administrador denominado Sin. Então, as coisas começaram a complicar aqui, porque no episódio 2, a V diz que foram programados para destruírem os drones operários em Cobre 9 que estão infectados. Mas isso começa a ficar estranho, sabendo que a mesma V que disse isso quer destruir a Uzi por estar infectada, colocando a culpa da infecção nessa tal Sin. Mas olha só, que ironicamente está bloqueando esse programa neles. Agora vamos falar do episódio 5, onde o próprio solucionador absoluto está tentando apagar as memórias do N e da V. Em 2 flashbacks anteriores fomos apresentados a essa drone, que nesse episódio descobrimos ser a Sin. Ela é uma operária que foi descartada irregularmente nessa pilha de corpos, que ela religou graças a essa porcentagem de 0,007% aqui, que rendeu a ela uma mutação potencialmente perigosa. Absolutamente perigosa. Aqui temos uma nova informação, a de que a Sin é a hospedeira do solucionador absoluto, e até onde a gente sabe, é ele quem assumiu totalmente o corpo dela por causa dessa tela aqui. Então, nós nunca vimos a Sin de verdade, apenas o solucionador. No episódio 6, descobrimos que o solucionador absoluto destruiu a Terra, mostrando a real escala de ameaça dele. Além de que, depois, descobrimos que a Tessa, na verdade, era o solucionador no corpo da Sin, vestindo o corpo da Tess. Se ainda tinham dúvidas, essa série definitivamente não é infantil. Isso nos mostrou que o solucionador conseguia controlar / possuir outros drones à distância, com que agora a gente sabe que é o comando chamada de retorno. E perto do final do episódio 8, quando a Uzi carboniza o núcleo da Sin, onde está o solucionador absoluto, acontece isso.
O Solucionador Absoluto sai de um mero programa autoexecutável no início da série pra isso daqui. Então, é normal você terminar de assistir a série, refletir um pouco e se perguntar: ok, Liam, o que caralho é isso? Bom, além de tudo o que eu falei, vamos garimpar algumas informações. No episódio 5, temos essa fala aqui. The solver of the absolute fabric, the void, the exponential end. O que seria traduzido de forma literal para o solucionador do tecido absoluto, o vazio, o fim exponencial. O vazio é a ausência de algo. Exponencial é algo que progride cada vez mais rápido, mas também pode se referir a algo grande. Então, o fim exponencial seria uma destruição em cadeia ou de forma acelerada. O tecido absoluto poderia se referir ao próprio tecido do espaço-tempo, já que esse é o tecido máximo conhecido atualmente e levando em conta os poderes de distorção espacial. Então, o solucionador do tecido absoluto seria uma forma de resolver problemas ligados ao tecido espacial. A única coisa no universo que se encaixa nessas três descrições são buracos negros. A ausência de luz no seu interior, o vazio, a velocidade com que ele devora a massa conforme cresce, o fim exponencial, e a grande distorção que ele causa no tecido do espaço-tempo, o solucionador do tecido absoluto. Ok, esse último pode não fazer tanto sentido, mas quando você lembra que esse programa resolve problemas e mexe com o espaço, dá pra dizer que é algo assim. O problema é que, até onde a gente sabe, buracos negros são objetos supermassivos e não criaturas Lovecraftianas. Que continue assim. Mas há uma forma de associar as duas coisas com a chamada singularidade. Singularidade é algo singular, uma coisa única, algo que foge do padrão e cria uma nova categoria. Isso se aplica ao centro dos buracos negros, porque é onde tem tanta matéria em tão pouco espaço que as leis da física simplesmente deixam de fazer sentido para ele. E o próprio solucionador absoluto é algo tão improvável de acontecer e tão único que cria sua própria categoria com suas próprias regras. O que faz bastante sentido quando você lembra que o solucionador é o único que usa todas as habilidades demonstradas pelos drones de desmonte e operar áreas infectadas. Além, claro, de criar tentáculos gigantes e luminescentes, que é uma habilidade exclusiva dele. Então, quando a Uzi queimou o núcleo da Sin, revelou dentro dele a verdadeira aparência do solucionador absoluto. Que é o mesmo que fugiu no episódio 2. Ha! Finalmente alguma coisa se encaixa! Apesar de que é estranho ele estar presente fisicamente aqui. Enfim, mas ele pode controlar o corpo da sua hospedeira mesmo estando fora dele, até claro ser engolido pela Uzi, e contido graças ao patch 2.1.8 que ela tem em seu sistema. Então, o solucionador absoluto nada mais é do que uma singularidade. A singularidade despertou. Uma entidade única no universo de Murder Drones, capaz de distorcer as leis da física, criando suas próprias regras, e sendo, de todas as formas, absoluta. Mas que agora é a esquizofrenia particular da Uzi. Esse foi o vídeo enquanto eu tento dirigir melhor o episódio 8. Obrigado pelo seu tempo até aqui e fui!